Maravilha! Muito boa noite! Começando mais um Produtivamente por aqui. Boa noite, Igor. Boa noite, tudo bem, Júnior? Mais um. Nós estamos ficando bom, né? Todo dia fazendo podcast. Daqui a pouco vai ser todo dia, hein? Daqui a pouco vai ser todo dia. E Igor, hoje o nosso podcast tá profundo, eu diria. Eita. Hoje promete. Hoje o bicho vai pegar. Nath, qual câmera que a gente tá? No 15, então mantenha aí por enquanto, aí. Porque hoje nós temos mais um episódio especial do Produtivamente, que vai mexer com você. Vamos mergulhar fundo no que realmente importa para termos uma vida plena, conectada e consciente. Nosso convidado de hoje é o psicólogo Júnior Ávila, especialista em psicanálise clínica e contemporânea. Eu quero que ele me corrija se eu falei certo dessa vez. Com um trabalho incrível realizado hoje na cidade de Sapiranga, Novo Hamburgo, e também de forma online para brasileiros no mundo inteiro. Então, se tem alguma pessoa que está no exterior, já fica a dica para você, depois chama o Júnior aí para conversar com ele e já marcar aquela consulta, hein? Eu tô aprendendo que terapia faz bem, Igor. Eita! Júnior, é um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Né? Você tem uma jornada e tanto com uma abordagem única, né, em psicanálise, uma experiência em lugares de grande importância, como, por exemplo, hoje no CAPS e na Liga do Câncer, né, como voluntário. E eu queria começar sabendo, né, como você se encontrou na psicologia e o que fez você de fato escolher essa área. Mas antes, é claro, né, se apresente para nossa audiência aqui. Você tem toda a liberdade, fica à vontade, seja bem-vindo à nossa casa. Então tá bom, muito obrigado, né, pelo convite dessa dupla aí dinâmica, né? Vamos dominar o mundo, né? Olha aí. Pingue o cérebro. E eu fico muito honrado, né? Muito grato, acho, por esse convite e legal, ó, um grande abraço aí também, né, para todos os que estão escutando e que vão escutar, né? Mas a psicologia, ela entra na minha vida, digamos que a partir da adolescência, tá? Que eu começo a trabalhar e fora, porque antes eu trabalhava já no mercado com meus pais, e dentro disso eu queria uma experiência fora. Eu fui, e como eu sempre fui, né, cristão desde berço, para mim era muito fácil escutar, era muito fácil dar um conselho, porque a gente lia bastante a Bíblia, então escola bíblica dominical desde sempre, assim, né, desde berço também. E as pessoas me confiavam muito fácil a vida, assim, tinha uma dificuldade, Júnior, cara, eu preciso falar contigo, Júnior, vem não sei o que aqui, cara, não sei o que. E eu ficava, até esses dias a gente foi num churrasco entre os amigos, assim, daquela época, e daí eles, cara, mas assim, tu desde sempre já teve isso, pra nós não foi nenhuma novidade, porque isso já era teu, parecia, né? E eu lembro que uma vez uma pessoa disse assim, cara, tu quer ser psicólogo? Eu disse, cara, eu não sei o que é isso. Porque a psicologia hoje ela está acessível ao povo, hoje ela está no SUS, né? Então eu acho que a gente tem uma virada de chave aí. No entanto, na época era uma coisa elitizada, né? Era classe média alta e classe alta que tinham, né? Psicólogos, psicanalista mais ainda, né? Então eu acho que na época eu não tinha noção do que era, sabe? Eu disse, cara, eu vou dar uma pesquisada sobre isso, se faz sentido ou não, né? E ali começa a brotar cara, eu acho que é interessante mesmo, porque às vezes eu via que um conselho, uma pergunta, uma escuta atenta, empática, eu via que mudava muitas coisas. Sei, opa, cara, sabe que isso tem sentido, sabe? Daí depois eu estudei teologia primeiro, né, fiz 4 anos de teologia, mas algumas coisas ainda me faltavam. Eu sempre fui muito indagador, eu sempre fui muito crítico, sempre muito observador, e eu pensei, cara, eu vou ir para psicologia, vou ver o que é isso. Sabe? Uma coisa que as pessoas, geralmente o pessoal fala assim,
dentista não é médico, tá? A psicologia tá na medicina? Tá e não tá. É, mas eu posso dizer assim, o doutor júnior ou o médico júnior? Não. Não. Até porque doutor é quem faz eu doutorado, falo isso, né? Porque, assim, tem tudo isso. Tem advogado que não fez doutorado, que não é doutor. E ele exige que seja chamado de doutor. Exato, mas assim, daí é questão de ego, de profissão, né? Só que assim, a gente vê bem distinto, a gente vê muito claro isso na faculdade, principalmente. Só que assim, não, doutor é quem faz doutorado independente da área, né? Senão depois tu é só o bacharel ali mesmo da profissão, né? Legal. Vamos entrar agora, a gente deu essa pinceladinha aí, Igor, e agora a gente vai entrar de fato, né, nos nossos assuntos aqui. Nós separamos aqui 10 perguntinhas, vamos ver se vai dar tempo, né? Porque a gente fala, né? Caramba, cara. E como, né? Eu nem gosto, eu sou quase um mudo, meu apelido é Mudinho. Dá pra ver. Não, e o Igor, ele tá num ambiente e ele tá pegando a minha vibe, tá gostando do negócio, então... Eu sempre fui, isso até é um assunto pra gente conversar depois, eu sempre fui muito retraído. E querendo ou não, com o passar do tempo eu fui aprendendo e o Júnior é que me deu um empurrão agora, porque senão eu ficava meio assim, será que apareceu ao vivo, essas coisas? Tudo coisa da A primeira pergunta que as pessoas me fazem quando eu faço convite para as pessoas virem ao podcast é ao vivo? Sim, é ao vivo. Porque, cara, é muito bom ser ao vivo. Eu acho legal. Porque, cara, quando tu... Na câmera, principalmente tu sabe porque tu grava muito conteúdo na rede social. Na câmera... Uma produtora excelente, inclusive, né? Indico, designo, indico aí pra muito todos boa. que quiserem. Então, quem quiser já sabe. Fazer um jabá aqui, né? Mas assim, ó, vamos entrar direto e naquilo que nós já tava conversando antes do podcast começar aqui. Júnior, a gente ouve muito sobre autoconhecimento. Né? A gente até fez uma brincadeira ali, né? Mas nem sempre as pessoas entendem o real significado disso. E na sua visão, o que é, de fato, se conhecer profundamente? Boa. Tu sabe que autoconhecimento realmente está muito em alta. Todo mundo quer falar sobre isso e tal. No entanto, sempre numa superfície também, sabe? De... autoconhecimento, é que ficou uma coisa banalizada hoje, eu acho, sabe? Caiu um pouco nisso, mas a palavra em si ela é interessantíssima. Por quê? Eu acho que também eu tenho que falar de um outro conceito antes de responder essa pergunta, sabe? Eu gosto de um conceito sempre de começar uma fala, uma palestra, sobre esse conceito que é biopsicossocial espiritual. Tá? As pesquisas hoje vão dizer o quanto a gente é um emaranhado de todos esses fios que eu disse, e eles se afetam um no outro o tempo inteiro. Entende? Então, assim, falar de ser humano, falar de se conhecer, a gente está falando de uma coisa extremamente complexa. Né? Que tem a questão da biologia, a nutrição, a educação física, né? A medicina, tem a psicologia, tem o inconsciente, tem o consciente, tem padrões de repetições, tem geração. Cada uma caixa, entre aspas, né? É um mundo, na verdade, é um universo. Né? Tem o social, de como a gente se relaciona, tem muito a ver com o psicológico também. Tem o espiritual no sentido não só de religião em si, mas também assim de propósito, de se sentir pertencente a algo maior, sabe? Capaz da pessoa passar por grandes traumas, grandes dificuldades, mas se ela tem isso, vamos dizer assim, outro nível, digamos assim, sabe? Então, eu acho que primeiro dizer que o quão complexo a gente é. Não é uma tarefa nada fácil a análise. Eu acho que nem pro terapeuta, nem também para a pessoa, porque a gente vai ter que mexer tudo isso. Né? E de algum jeito um vai impactar no outro. E vai ter alterações. Então não é uma coisa também... esse emaranhado e é fácil porque, tipo assim, ele tá dado ali. Cada dia ele tá mudando. E tá afetando e sendo afetado o tempo inteiro. É um dinamismo, entende? Então eu acho que se conhecer uma das grandes tarefas, eu acho que de todo ser humano, porque a maioria não se conhece. Né? Não se conhece o que é bom, o que não é bom, suas feridas, o porquê não dar limites, o porquê ser agressivo, o porquê se anular, o porquê desses padrões, entende? O porquê da autodestruição, o porquê, enfim, porquê dessas relações, o porquê da tua relação contigo mesmo. Daí aí a gente tem infinitas possibilidades, entende? Tu sabe que um dos fatores muito importantes tu vai para uma pesquisa de RH,
quando eles fazem contigo, quando tu vai para uma entrevista de emprego. Eles fazem uma pesquisa contigo, começam a fazer um monte de perguntas. E uma das perguntas é assim, cara, me fala 5 qualidades e 5 defeitos. Tu já reparou que todo mundo tem dificuldade de falar tanto das suas qualidades, né, quanto dos seus defeitos. E quando ela olha para outra pessoa, se tu perguntar, tá, e do teu colega, me fala assim, ela mal conhece a pessoa, mas ela vai citar 5 defeitos do cara. Bem fácil. Bem fácil. E 5 qualidades, porque eu vejo que isso, o autoconhecimento, ele é como se nós estivéssemos num espelho, que a gente precisa e a gente não usa. A gente não vai para frente do espelho, né? E eu vejo assim que falta isso, a gente ir para frente do espelho e olhar, fazer aquele apontamento que a gente faz sobre os outros, fazer sobre nós. E eu acho que tem a questão também, assim, Juninho, do personagem que a gente cria. De algum jeito, eu até escrevo isso, eu gosto de escrever poesia, né? Eu escrevi ali, eu sou um baita mentiroso, né, o título da poesia, só para vocês terem uma noção do que é, sabe? E isso é uma verdade? Eu sou um baita mentiroso, isso é uma verdade? Dá tempo de ler ou não? Dá, claro. Tá. Então, deve ler. Por favor. Porque, assim, de algum jeito, eu escrevo ele pensando na prática clínica, enfim, sobre mim também, eu acho, sobre várias coisas que eu acho que é importante a gente se deter, sabe? Aqui, achei. Vou falar, então. Sou um bom mentiroso. Escondo de mim tantos segredos. Tenho medo de ver-me despido. Sei que não encontrarei o que ensino para mim e para os outros. Sei tão pouco de mim mesmo. Já menti para muitas pessoas, mas, sem sombra de dúvidas, a pessoa na qual mais eu menti foi para mim mesmo. Sei de quão ardilhoso sou, ou talvez até isso minto. O pior é que acredito ainda nas falácias que conto para mim. Ser honesto consigo mesmo é um trabalho árduo, doloroso, mas necessário, visto que minhas vísceras me denunciam. Seria possível ver todas as minhas facetas destruindo as ilusões que criei de mim? Se é possível, será que restará alguma coisa? Facetas que desprezo nos outros, mas que de alguma maneira me conecta com eles. Sou um universo que precisa de outros universos para eu me ver e me conhecer. Então eu acho que é muito nessa batida assim de personagens que a gente cria, tanto para mim quanto para as pessoas. E lá pelas tantas tem pessoas que se perdem aí, de não saber nem quem mais são. Né, o mínimo possível para viver. Eu acho que tem pessoas que ela pega aquela mínima, nem vou dizer que é uma máxima, tá? De tipo assim, ó, eu pareço ser até me tornar. Tá? E se perde nesse caminho. Porque, cara, eu acho muito legal quando tu parece ser algo que tu quer se tornar. Porque tu vai aprendendo a como se tornar. Quando chegar um momento... Essa palavra. Mas quando chegar um momento, tá? Eu vou estar vivenciando algo de fato que eu já vivo há muito tempo. Entendeu? Mas eu não tô falando sobre uma falsa aparência. Entende? E tem muitas pessoas que usam essa perspectiva, essa maneira de ver a vida e as coisas de um modo geral para ser falsa. Sim, sim. Entendeu? E ela vive uma vida que não é dela. Então, o parecer até se tornar não é pra mim viver a vida de outra pessoa. É parecer o cara que eu quero ser lá na frente e ir me tornando essa pessoa. Eu estou sendo a mesma pessoa. Tá entendendo? Só que todo dia eu estou buscando uma mudança em mim. O grande fator é que tem pessoas que criam um personagem que parece ser o que não é e nunca será. Exato. É complexo, talvez falando, mas no dia a dia é simples, porque a gente encontra muito isso. Tipo, tu encontra o cara que ele parece rico, tá? Mas não é. E nunca vai ser, porque a mentalidade dele não é de riqueza. Sim. Entendeu? É miserável. Sim. Tá? Porque tudo que busca é dinheiro. E né? aqui um ponto é descobrir o que é riqueza na Exato, verdade, não é só porque dinheiro. existia um homem tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Por que disso? Porque esse cara criou algo na mente dele que não existia. Sim. Entendeu? Então, talvez nessa busca inconstante por algo que eu nem sei o que é, e aí eu escuto
eu primeiro pareço ser até me tornar, e aí eu associo isso à riqueza, a coisas que eu nem sei o que significa. Entendeu? Então, eu escutei uma vez, numa palestra, Pablo Marçal falou. E aquela palavra me pegou. Ele disse, cara, pobreza, se eu não me engano é do latim, significa improdutividade. Tá entendendo? Então, quando a gente se refere à pobreza, nem sempre vai ser sobre dinheiro. Assim como Jesus várias vezes na Bíblia diz que nós precisamos ser humilde. E as pessoas associam humildade, tá, à pobreza. E não é. Tá entendendo? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quando se fala de autoconhecimento para não criar um sofisma, né, de uma verdade que não existe. Exato. E tu sabe que a relação da terapia é uma coisa muito interessante, que a gente não é melhor amigo da pessoa, a gente não é parente, a gente não é nada disso. A gente é uma outra coisa. Só que essa outra coisa que, de algum jeito, é um dos relacionamentos mais honestos que vai ter no mundo. Por quê? O terapeuta ele vai saber de tudo sobre a pessoa, entende? De absolutamente tudo. E ali a pessoa vai poder ser inteira também com o profissional. Porque de algum jeito, às vezes, esconde para não preocupar, esconde daquilo, ou esconde de ti mesmo uma parte da tua história que não é legal. E lá pelas tantas a gente vai ter que colocar o dedo na ferida, porque se dói é porque está aberta. E querendo ou não, quando alguém vem se consultar contigo, mesmo ela sem falar alguma coisa, qualquer coisa, tu consegue ler no corpo dela, né? Ou sem ela falar qualquer coisa, tu já consegue decifrar algo do passado que ela tenha vivido? Não, acho que assim não. Só falando. Não. Tu sabe que, claro que o corpo denuncia algumas coisas. Então, tipo assim, tal tema, tua perna não para de mexer, né? Tal coisa, teus olhos mudaram. Que significa isso? A ansiedade, né? Minha perna tá sempre assim, cara. Eu tô sempre aqui, ó, tocando bateria com os pés. O que significa? A ansiedade Se é você todo tá vapor, batendo né? os pés aí, ele Mas vai dizer assim, mas isso é muito legal na terapia, porque assim, tu vê o olhar, né? O porquê mudou, né? O porquê encheu de lágrimas ali, o porquê o sorriso ali. Às vezes a pessoa tá contando uma coisa, tipo assim, ruim, mas com ar de sorriso. Tá, mas peraí. Tá sentindo prazer, né? Aquela coisa assim, tu é feliz? Eu sou. Chaves. Não, e às vezes a pessoa assim, tá aí. Isso aconteceu com um amigo, na verdade. A gente tava, né, numa roda conversando. Um amigo. E daí um amigo, assim, ele disse, tá aí, como é que foi tua semana, né, cara? Não sei o que dele. Cara, foi tudo bem. E assim, ó. E daí eu disse, tá, mas peraí. Tu tomou muita cafeína antes, alguma coisa? Não tomei. Cara, então teu corpo tá me dizendo que tu tá me mentindo. Uau. Cara, tu não tá legal. Tá, e ele desabou daí, cara, não tô bem mesmo, por isso. Porque, tipo assim, é o estresse ali, entende? Ô, Júnior, isso é um fator muito, muito bacana tu ter abordado. Que volta ao conceito biopsicossocial que é atravessado, entende? O corpo denuncia. Tá, o que é quando a gente tá... Eu sei que a causa é o nível de estresse, mas o que acontece que parece que tu não consegue controlar essa parte do olho e fica assim, ó. Olha, neurologicamente falando, eu não sei te dizer, tá? A gente estudou, mas eu não lembro. Mas assim, não, eu acho que a faculdade também ela não dá conta. É muita coisa. É muita coisa que a informação. gente... Eu fiquei 8 anos. Não, imagina, tu é um cara que lê muito, né? E mesmo assim... Sim, é que é muita coisa. Porque até a psicologia é um universo... E, tipo assim, o da psicanálise é um universo um pouco paralelo que fala um pouco as outras, mas é uma coisa também diferente, sabe? Então, mas o que eu quero dizer é que, de algum jeito, tudo isso está entrelaçado e um afeta no outro, como isso, seja a balança na perna que não consegue controlar, seja a doença. Por exemplo, já escutei, Júnior, cara, tive um período na adolescência, bate a asma, só que lá tinha um conflito gigantesco que estava acontecendo tal situação. Depois de resolvida a situação, desaparece a asma. Né? Ou já teve uma vez um médico dando palestra para nós, que ele lá na faculdade, que ele disse assim, cara, chegou uma pessoa no consultório, cara, tô com enxaqueca. Ele disse, se fosse outro médico, tá aqui, uns paracetamol, vai embora. Né? Ele disse assim, não, mas eu tenho um olhar mais da psicologia, esse médico disse, sabe?
Ele disse, eu sou quase um segundo psicólogo lá da UBS, diz ele. A gente até, cara, olha, né, a medicina que se acha tanto, né, falando isso, tá? E daí ele disse assim, por quê? Daí eu perguntei, cara, tá, mas quando começou a tua enxaqueca? Ele, cara, começou 2 anos atrás. Ele, tá, e o que aconteceu 2 anos atrás? Cara, teve minha separação. Deu, tá, e como é que foi isso daí, essa separação? E, cara, foi um caos. Até hoje eu meio que não aceitei a separação. Cara, então... tu vai ter que tratar isso, entende? O médico disse, vai ter que tratar isso, um psicólogo assim, assado, porque eu acho que tem coisas não resolvidas aí, que daí o corpo tá psicossomatizando. Ele somatiza. Porque ali, quando eu digo as vísceras, né? Tu tá enchendo de analgésico quando tu precisa Exato. desbloquear essas travas aí. Porque isso é um sintoma. Isso é tipo assim, é a ponta do iceberg. Ele tá assim, só que a questão não é aqui. É a causa, né? A questão é a raiz, a questão é lá embaixo, a questão é, às vezes é bem no escuro que tu nem sabe que tinha aquilo. Na terapia às vezes acontece, cara, de desbloquear algumas memórias, que nem lembrava, mas de algum jeito conectou algo e que faz todo sentido. E que nem agora tu falou sobre por exemplo, se separou 2 anos, mas e quando vem lá da infância, há 20, 30, 40 anos E quando atrás? a separação nem foi dele, foi da mãe, do pai... Tu sabe que a questão até, assim, de separação de casais, tá dizendo, tu sabe que tem casos e casos, sabe? Tem casos que se for uma coisa civilizada, que a criança entende, que de algum jeito os pais conseguem fazer uma coisa decente, assim, no sentido saudável, tu sabe que às vezes até melhora, sabe? Porque do que ter um ambiente caótico onde todo mundo se odeia, sabe? Agora sim, claro, a maioria dos casos não são assim, né? É um caos que um vai falar mal do outro, que vai ter muito atrito, vai ter um jogo de poder, vai ter uma guerra ali. E essa criança, né, vai sofrer tudo isso. Então, eu acho que daí tem casos e casos, assim, né? Legal. Muita gente carrega a ideia de que a terapia é só para quem está passando por dificuldades graves. Qual a tua visão, né, sobre o papel da terapia para quem quer simplesmente entender melhor seus pensamentos e comportamentos diários? Sensacional. A terapia, na verdade, eu acho que próprio autoconhecimento, que não é pouca coisa, como a gente falou, no entanto as pessoas banalizam, tipo, se conhecer, tipo, a gente se conhece. Não, né? Não nessas profundidades, e às vezes nem o mínimo, nem a superfície, não, né? Só que eu acho que, claro que é importante pessoas, ainda mais que como tem experiência do CAPS também, e atendo, às vezes pessoas com ideação suicida, border, depressão profunda, tem sim casos que devem ser tratados e às vezes até com psiquiatra também, né? No entanto, eu acho que a terapia para mim é para todo mundo, sabe? Assim, não sei se tem alguém que pode bater no peito e dizer, cara, eu não preciso de saúde mental porque eu sou alecrim dourado, sabe? Não tem um pouco de dificuldade com isso porque, cara, todo mundo, sabe? Tem, eu acho que se conhecer, que ver questões, de ver como se relacionar. E olha que isso impacta absolutamente em tudo, Joninho. Esse dia teve um amigo meu que eu encaminhei para terapia e ele foi por causa de um ponto específico. Daí ele disse, cara, eu fui por causa de um ponto, voltei com 300 pontos. Porque tem isso. A terapia, cara, Júnior, eu vou pra terapia vai ser lindo, maravilhoso minha vida. Cara, não. De cara, às vezes, tu vai ficar mais mal do que bem. Entende? Porque nós vamos ter que mexer em uma série de coisas. Vou aprender a me amar. Talvez tu vai se odiar. Porque tu vai ter que, a gente vai botar um espelho e tu vai ter que se ver. É verdade. É aquela coisa, né? Tu acende uma luz, mas daí tu vê toda a sujeira em volta. Perfeito. Bem nesse sentido, sabe? Então, pode falar. Não, eu acho que uma boa analogia é tipo quando tu vai fazer uma faxina numa casa, um faxinão. Primeiro tu bagunça tudo, tira tudo do lugar, depois tu começa a organizar. Exato. E também eu acho que como uma construção, às vezes, para a gente construir algo novo, a gente precisa desconstruir. Né? A gente precisa para fazer algo novo. Tem estruturas que precisam cair, às vezes. Exato. Né? E às vezes é de base. Às vezes a questão é tão primária. Às vezes é lá do útero. Entende? Porque uma vez também, tipo assim, filosoficamente falando, porque a psicologia é isso também, tá? A psicologia ela é filha da filosofia da medicina. Então tem um pé nelas, no entanto ela é outra coisa, sabe? Mas ela é filha de ambas. Mas o que eu quero dizer com isso, o que tu tinha falado ali mesmo? E justamente por isso que a gente precisa de ajuda, né? Eu já escutei uma vez que para tu construir uma casa é X, mas para tu desconstruir é 2X. É mais difícil tu desconstruir
Então, por isso que é fundamental a ajuda, né? Exato. Vamos trazer para a construção em si, tá? E digamos que essa casa for tombada. Tá entendendo? Tem casa que tá... Vamos dar um exemplo aqui em Sapiranga, nós temos a casa Johan aqui. Verdade. Tá? Sim. Cara, os caras não conseguem derrubar a casa para construir de novo, é uma burocracia, é uma coisa... E às vezes na nossa vida emocional, nós estamos tipo a casa Johan, precisando e tudo, mas na frente existe uma muralha chamada burocracia que nos impede de chegar até lá. Sim. Né? Lembrei que antes eu estava pensando que a questão da construção, antes a filosofia dizia, porque assim, eu vou pensando e abrindo várias questões de conhecimento, assim, né? Mas a questão da filosofia, antes eles acreditavam que a gente nascia uma tábula rasa. Né? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso? A gente nascia um papel em branco, onde não tinha marcas nenhuma. Só que hoje a gente entende totalmente diferente. A partir do momento que já tem o aparelho neural, né, ali pronto, maduro, o bebê já vive experiências com a mãe. Já tem experiências. Isso a partir de que semana? Olha, é pouquinhas semanas ali, isso é meio jogo rápido, assim, sabe? E olha que é complexo, olha como é loucura, né, o corpo, né? E dependendo das emoções que a mãe sente, vai passar para o bebê, seja a instabilidade, o estresse, seja a ansiedade. E também daí tem a ver com o pai também, que inclusive no Parcão agora domingo eu vou dar uma palestra sobre isso, sobre a importância da paternidade na maternidade, na saúde mental na maternidade, que vai impactar no bebê. Uau. Sabe? Então assim, a conversa começa ali. E o porquê que vem esse bebê, se ele é planejado, se ele não é, se ele já é amado, se tem muito aquela coisa, tem que ser guri, tem que ser guria, porque isso também... Eu tenho alguns quês com isso, tá? Porque às vezes nasce o que um não queria, porque idolatrava tal sexo, e lá pelas tantas rejeita, trazendo vários pontos, vários vazios, muito novo, muito cedo, sabe? E ali então já começa toda a história. Por isso que já tem bebês diferentes, de reações diferentes, de maneiras diferentes. Os bebês já nascem totalmente singular, digamos assim, sabe? Porque eles já têm marcas, eles já têm atravessamentos desse ambiente na qual ele vive. E por exemplo, a criança ela absorve só no pensar da mãe, ou por exemplo, se tu falar alguma coisa assim, isso influencia também, como é que funciona? Tu sabe que é mais o sentido, assim, até das emoções mesmo. Exato, assim, dela sentir. Claro que as palavras, de alguma maneira, ela tem poder, ela sempre está impactando. Não só a palavra, mas como o não verbal também. Olha como é complexo, entende? Às vezes uma reação, tu não falou, mas uma reação, talvez foi uma facada, né, no coração ali de tal pessoa. Às vezes uma reação, uma postura tua, entende? Eu costumo dizer que o meu silêncio dói mais que as minhas palavras. Eita! Você foi profundo. Então, eu acho que é isso. E também tem experiência, às vezes, já tive uma amiga também que diz assim, cara... Acho que principalmente, por exemplo, assim, ó, eu sou falante, tá? Muito falante. E aí eu tô aqui, nós estamos conversando. Ninguém notou, né? Não, e daí nós estamos conversando. Só que assim, ó, se alguém tem algo que eu não consigo fingir. Então, a pessoa chega no ambiente e eu fico só aqui, ó. E eu não falo. E eu não falo. Não falo. Daí a pessoa fica, conversa com todo mundo e eu tô quieto. Cara, é notório. E eu não sei, é uma coisa que eu não consigo controlar. Assim, ó, se o ambiente me deixa desconfortável, Eu também. o meu gatilho é silêncio. Porque se eu falar, eu vou falar o que eu não quero, o que eu não devo. Entendeu? E aí, cara, eu tenho medo do resultado dessas ações. Então é um gatilho para mim de proteção, mas talvez eu aprendendo a lidar com ele, talvez eu vou. Só que eu sou um cara assim também, que eu resolvo problema. Para mim problema foi feito para resolver. Então, se eu tenho um problema, eu não vou ficar um tempão com isso aí. Eu não quero ficar quieto toda vez que essa pessoa chegar na minha frente. Então eu vou procurar resolver. Eu vou dar um tempo, mas eu vou procurar resolver. Exato. É que daí vem aquilo que a gente estava falando também, né? Nas relações, claro que também isso tem muito a ver com como a gente vem de berço. Lembrando da construção, né? Porque quando a gente nasce bebê ali, a gente nem sabe que é bebê e nem sabe que é humano. Tanto é que tem a história do Tarzan, né? Foi lá conviver com macacos, lá pelas tantas tinha comportamento de macaco. Isso é um exemplo muito bom, porque de algum jeito quem dá contornos assim para o bebê, do como é as relações, de como é a vida, o que é o amor, é a família.
O Winnicott vai dizer, né, vai ter um livro dele muito lindo que ele diz assim, tudo começa em casa. A partir dali a gente entende como se relaciona. Se eu me anulo, se eu sou mais passivo no sentido de engolir, ou se eu sou mais agressivo nas relações, de me impor e de gritar e de fazer acontecer, mais ríspido, ou se eu sou mais assertivo, que geralmente aí é mais terapia mesmo, tá? Que eu acho que a gente conseguir ser quem a gente realmente é, com respeito, com empatia com o outro, porque às vezes tu não sabe o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem que dar limite também. Né? Então, é um caminho ali, não é o 880, uns 44, 40, por ali, sabe? E isso muda tudo também. A partir do momento que a gente é assertivo, eu acho que muitas oportunidades aparecem também, porque tu está sendo verdadeiro. Já teve ocasiões que eu cheguei assim para a pessoa e disse, olha, assim, mas entendo por isso, tá, não sei o quê, mas assim, assado. Cara, e a pessoa sentiu uma segurança gigantesca, né? Ali e me abri portas que eu nunca imaginava, sabe? Então eu acho que isso falta muito. As pessoas ou se anulam, ou fingem um outro personagem, ou são agressivas. Então o quanto deve ser trabalhado muito essa assertividade que vai impactar em tudo. E tem gente que usa muito eu sou sincero para ser arrogante e estúpido. Exato, mal educado. Mal educado, né? Eu acho que não é assim. Eu sou um cara bravo, tá? Eita! A minha personalidade é assim, ó, querido e brabo. Entendeu? Cara, se tu é meu amigo, tu vai conhecer todas as minhas faces, entendeu? E às vezes nem vai ser contigo, então, porque personalidade, gente, eu não sou perfeito. E eu nunca vendi perfeição pra ninguém. Acredito. Eu nunca vendi. Eu achava que era. Não, mas eu nunca vendi perfeição pra ninguém, entende? Sei. Mas o grande fator de tudo isso é que eu não uso essa desculpa de eu ser brabo, de eu ter um temperamento mais, porque eu sou muito colérico, tá? Mas eu tenho uma pegada sanguínea, né? Eu tenho o pastor Rafa, um amigo do nosso em comum, um dia ele foi lá em casa, daí ele começou a me analisar, né? Porque ele analisa, né? Ele é bem analítico, assim, e ele entende bastante do comportamento, essas coisas, estuda muito sanguíneo, melancólico, essas coisas assim. Daí ele terminou, jantou, ele olhou pra mim assim, Juninho, tu é um caso a ser estudado. Tu é todas. Daí eu disse assim, como assim, pastor? Não, que geralmente eu olhei pra ti e disse, Juninho é um colérico nato. Daqui um pouquinho, cara, tô entrando numas assim, eu disse, nossa, ele é melancólico. Daqui um pouquinho eu saí do nada, assim. Ele é sanguíneo, ele começou a dizer assim, cara, o que ele é? Daí eu comecei a conversar de um jeito mais... Cara, ele é fleumático. E nesse processo de se autoconhecer, isso é importante, muito importante? Como é que funciona? Tu sabe que em 8 anos de faculdade eu nunca estudei sobre isso. Eu acho que a psicanálise e a psicologia ela bota um pouco pro lixo, digamos assim, entendi. sabe? Porque cada uma tem uma leitura, tá? Eu acho que é uma abordagem mais humanista, porque a psicologia tem muitas ramificações. Para nós a psicanálise um pouco não faz muito sentido, porque assim, é muito caixinhas, entende? Entendi. Cara, o ser humano extrapola qualquer caixa, entende? Então, a mesma coisa de signo. Cara, sabe? Extrapola. O ser humano extrapola tudo isso, porque eu acho que é uma complexibilidade tão grande que a gente não consegue colocar em caixinha o ser humano. Entende? Então, por isso que a gente não vai muito. É que tem pessoas que elas são... Na personalidade tem pessoas que elas vão ser realmente mais aquilo ali, elas vão usar... Mas tem pessoa que vai ser que nem eu, que vai ser meio doidão assim. E eu me entrego. Tudo que eu vou fazer, eu me entrego 100%. Então, provavelmente, por esse motivo, eu vou me entregar em diversas personalidades. Tá, e nessa questão de se autoconhecer, se tem tantas ramificações, né? Como eu faço pra me autoconhecer? Aí que tá. Gostei, hein? Qual é o mistério por trás? Tu sabe que tem pessoas que vão de livro de autoajuda, coisas aradas assim. Não que eu seja totalmente contra. Um pouco sim. 90%. Porque eu acho que assim, de algum jeito, o nosso eu é composto por outros. Tá? Então, assim, é bem aquela frase que diz também, tipo assim, eu sei olhar o teu cisco, eu não consigo olhar minhas traves. Então, eu acho que a gente não consegue, na verdade, se olhar mesmo sozinho. Até porque seria um processo solitário e eu acho que ainda assim não seria verdadeiro.
Ainda a gente tem essa coisa da mentira com nós mesmos, entende? Então, eu acho que a gente sempre precisa do outro. Acontece assim muito, até na minha terapia, porque todo psicólogo tem que ter o seu tripé. Sim. Sua análise pessoal, para ser um bom profissional mesmo, sempre está estudando e supervisão de caso. Um bom profissional tem que ter o tripé, entende? Porque realmente como que tu vai entrar em outras profundezas dos outros se tu não conhece a tua? Entende? Então, eu acho que isso é sensacional e por isso da terapia, de um lugar sigiloso, onde tudo que tu fala ali morre ali. Entende? Porque às vezes acontece de, cara, eu sou assim, porque eu sou fleumático, porque eu não sei o quê, eu tomo tal atitude. Eu até hoje não sei que eu sou ainda. As coisas pra mim tipo assim, Júnior, eu sou inquieto. Tá, de lá pelas tantas a reclamação é que tá no trabalho. Tá, mas quanto tempo tu tá no mesmo trabalho que é muito parado? Ah, tá uns 5 anos. Tu te escutou? Dele. Sim! Cara, tem contrariedade. E, tipo assim, tu tá dizendo uma coisa, mas na tua prática é outra. E daí ali começa a se desvender muitas coisas, entende? Então, por isso que eu acho que sozinho a gente não é capaz. Sabe? A gente não é nem um ser humano. Aqui sabe? entra um X da Bíblia, né? Que ela fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se eu não sei me amar, como é que eu vou amar meu próximo? Então, Exato. Entra nessa... Exato. E a maioria das pessoas, eu acho que poderia dizer assim, não se ama. Até porque se auto-sabota o tempo inteiro, se suicida lentamente, né? Seja a questão da alimentação, seja atividade física, seja eu investi em mim mesmo. Entende? É uma pulsão de morte, de algum jeito, a gente vai dizer. Né? Que, tipo assim, para Klein, que é outra psicanalista raiz, ela vai dizer que existe pulsão de morte e pulsão de vida. E a gente precisa de ambas para sobreviver. É o cardiograma. Né? A gente precisa de ambas. Se for só uma, é morte. Se for só outra, é morte também. Precisa desse dinamismo. Né? Por isso que é mais complexo, entende? Não é uma coisa linear, mas assim é interessante a gente pensar sobre que atitudes a gente tem com nós mesmos, porque às vezes a gente respeita e cuida do outro, no entanto, eu não sei fazer isso comigo e às vezes nem sei receber cuidado. Tudo isso diz de raízes. Por isso que trabalhar a superfície para nós é pouco interessante, porque não vai ter sentido, entende? Não vai ter resultado a longo prazo. É legal a gente apagar o incêndio, no entanto, a questão é onde que se iniciou esses incêndios? Quais os focos? E às vezes é de anos e às vezes é gestacional. Entendi. De geração. Olha só, essa semana eu estava lendo ali Gênesis e fala sobre o Abraão, né? Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. No original, no hebraico, se não me engano, diz que Deus fala para Abraão, sai de ti para ti mesmo, ou seja, sai dessa cultura, do que tu vem vivendo e vem para dentro de ti de volta, para te autoconhecer, justamente é nesse sentido. Muito bom. A gente vive num mundo muito acelerado. Vamos lá. Vamos lá. Acho que não vai as 10 perguntas. Vai sim. Vai dar certo. Não sei se vai dar as 10, nunca dá. É que chega a vida que segue, Mas é que, tipo assim, eu gosto de trazer a pergunta, porque, tipo, que nem a gente veio num assunto, e a gente entendeu que ele rendeu bastante. E ele meio que ele se autolinka, tu pode ver? As perguntas, elas estão entrando no tempo certo. Então, eu curto isso, porque, tipo, quando fui construir as perguntas, eu fiz uma análise, uma pesquisa sobre você. Então, automaticamente eu sabia que ela ia dar esse ponto. Agora, se eu vou conseguir fazer as 10 perguntas, é difícil, sabe? E isso que eu acho mais legal do podcast. O podcast, ele te proporciona esse ambiente. Cara, eu tô curtindo demais esse bate-papo. E eu tenho certeza que as pessoas que vão assistir isso aqui depois, isso vai contribuir muito pro crescimento de todo mundo, entendeu? Então, isso é muito legal. Então, vamos lá. A gente vive num mundo muito acelerado, tá? Em que o digital, ele traz muita exposição e até comparações constantes. Na sua prática, como psicólogo, né? Como isso impacta a saúde mental dos teus pacientes? Nossa. Sabe que assim, o contemporâneo, ele é atravessado pela tecnologia, né? Ou seja, eu atendo... A maioria que eu atendo é homens empresários, depois mulheres e adolescentes, né? E todos, eu acho que de algum jeito, incluindo nós, a gente é impactado por essa sociedade acelerada, né? Acelerada. Por isso que a ansiedade estava
né? Eu acho que também diz de um macro aí que a gente vive e essa engrenagem que a gente vive. E as tecnologias vêm com tudo, né? Só que a questão da comparação, para mim, é uma coisa que não faz sentido. Por quê? Tá? Pensa, a gente é geneticamente diferente, a gente foi criado diferente. Ah, Júnior, mas a gente é irmãos, a gente é tudo diferente. Claro que vocês são diferentes, por mais que tenham a mesma base genética, de algum jeito os pais nunca são pais iguais. De algum jeito a gente sempre é filho único. Pode ter 300 irmãos ali. Mas de algum jeito os pais significaram e viveram e foram mudando aos poucos. Alterando também a criação, alterando o modo de como a pessoa enxerga também. Então, assim, o ambiente muda, as condições também sociais mudam, a cultura, de como a gente entende o que é o mundo, esse excesso de informação louco, né? Que é uma coisa louca que está acontecendo do outro lado do mundo, em segundos a gente está sabendo aqui. Né? Então, eu acho que sim, a comparação acho que ela sempre existiu, desde que mundo é mundo. No entanto, claro que as redes sociais potencializam, sim, só que aí que tá, quando tu sabe quem tu é e que propósito tu tem, tu entende que tu é singular. Entende que tu não precisa viver a vida do outro. Só que daí, eu acho que daí tem uma série de coisas que tem que ser trabalhada aí, o porquê viver a vida dos outros se não a tua, né? Muito importante. E tu acredita que todos nós temos feridas emocionais mesmo quando achamos que estamos bem? Feridas emocionais, não sei se eu poderia dizer isso que todo mundo tem, sabe? Mas quase todo mundo, talvez. Porque, assim, feridas pode ser tanto de outro, né, infância, adolescência, adultez, isso, o tempo. Na verdade, a gente sempre está exposto a esse risco, né? E até a questão de ferida, isso é muito, muito doido, que esses dias a gente estava falando, né? Que a família, ela pode ser. Eu perguntei num grupo o que era a família para eles, né? E nesse grupo, nossa, né? A família é suporte, é segurança, é tudo, amor. O melhor. Deu disse, cara. Eu até fiz uma brincadeira. Tá, é só eu que sou do mundo real e vocês são tudo da Disney? Ou o que é o que aqui? Sabe? Porque o Cyrulnik vai dizer, né? Uma frase que eu acho muito forte, impactante, que ele diz assim: há famílias que sofrem pior do que campos de concentração. E a gente tem do lado de casa isso. Né? Às vezes a questão do estupro, às vezes a questão do assédio, às vezes uma negligência de pais. A gente às vezes estava na rede, por exemplo, aqui, né, do município, e a gente não sabia fazer. E olha, com várias instâncias a gente não conseguia alguns casos, como saber de tanta negligência que tinha. Sabe? Então, eu acho que é difícil dizer que todo mundo tem feridas, né? Mas de algum jeito eu acho que a ferida também é muito fácil de ser feito e geralmente é feito por esse núcleo, geralmente, ou por pessoas próximas. Porque se uma pessoa me ofender, que tipo assim, nem conheço ela ou mal conheço, cara, tipo assim, vida que segue, tu nem me conhece. Agora uma pessoa na qual tem muitas emoções, entende? Eu acho que tem ali um histórico, por isso eu acho que a mágoa ela é tão difícil de ser perdoada. Porque ela está nas entranhas tuas, entende? Eu acho que por isso que é uma coisa tão ardente, é uma coisa tão intensa, sabe? Porque eu não vou me magoar com uma pessoa qualquer. Eu vou me magoar, né? Ter rancor de pessoas que eu tenho algum vínculo, e vínculos muito fortes. Mas de algum jeito também, quando a gente não perdoa, a gente acumula frascos de venenos e a gente toma. Né? A ponto de destruir o outro, no entanto, quem está sendo destruído sou eu, né? É que nem o cara que prepara o veneno e experimenta, né? Aquele hábito de fazer o suco, adoçar e tomar a colher, preparou o veneno pro outro e quem tomou foi ele. Sim. Né? Então, sempre acaba... Tá, nos teus atendimentos online para brasileiros ao redor do mundo, né? Já trabalha com algumas pessoas assim. Qual o desafio que tu enxerga específico, assim, em lidar com culturas diferentes, né? Ou principalmente com aquelas famosas saudades de casa, né? Como é a experiência de conectar com essas pessoas em realidades tão diferentes, tão distintas? Sim. Tu sabe que o Conselho Federal de Psicologia, eles nos deixam, né, atender pessoas fora do país, no entanto que sejam brasileiros. Porque tem que ser da nossa cultura, tem que ser nossa linguagem, tem que ser
minimamente o que a gente significa das palavras. Tá, mas a minha pergunta sobre cultura, porque essa pessoa tá inserida numa cultura diferente. Exato. Eu não sei tu, mas eu acredito que o Igor também acredita no poder da ambiência. Então eu chego no ambiente e, cara, a cultura é diferente, meio que eu vou começar a viver diferente. E só que isso vai trazendo conflitos. E até tu gravou um vídeo esses dias falando sobre traumas, né? Que show da Xuxa é esse? Onde no início tava parecendo assim, que parece que hoje... A impressão que eu tenho às vezes é essa, tá? Que tipo, trauma virou um mimimi, que qualquer coisa é trauma. Mas só que tu trouxe uma indagação nesse vídeo, né? E quando eu falo dessa cultura, são esses traumas que talvez ali as pessoas estão trazendo à tona, mas só que a sociedade como um todo enxerga como um mimimi. Entende? Quando eu me refiro à cultura aqui, é sobre isso. A pessoa se inseriu, tá vivendo um monte de dificuldade, passando por um monte de coisa. As necessidades dela mudam, entendeu? Sim. Quando ela estava aqui no Brasil, a necessidade dela era dinheiro. Agora, quando ela está lá fora, a necessidade dela é relacionamento. Eu acho que a maior questão geral assim é a questão de vínculos, né? De se sentir pertencente. Né? Eu acho que é um dos grandes quês, até a questão da maternidade, paternidade muito solitária. Nossa. Sabe? Então... Vocês sabem, né? A questão de ter filhos precisa de uma rede. Né? Para mim estar aqui, eu preciso de uma rede. Então, ir lá... Cara, como que tu vai confiar teu filho para pessoas estranhas? Pessoas que tu não conhece, enfim. Eu acho que tem a questão da cidadania, tem a questão dos preconceitos com os imigrantes. Depende muito de cada local, né? Isso é bem relativo, assim. Mas sim, tanto é que uma das coisas que eu tento potencializar de procurar comunidades, meios que eu acho que o brasileiro está no mundo, assim, né? Eu acho que de algum jeito vincular, fazer rede, sabe? Muito claro que a gente vai trabalhar outras questões também, mas eu acho que isso porque de algum jeito o ser humano não sabe viver meio sozinho e nem é saudável, sabe? A gente é sociável, a gente precisa disso. É interessante, inclusive, para a gente se conhecer, né? Então eu acho que é uma das questões mais fortes, assim, seria essa. A gente não precisa ir nem muito longe, né? Eu tenho amigos meus que foram embora para Santa Catarina e estão retornando justamente pela questão do relacionamento. Ele disse que no sul aqui, principalmente aqui no sul, o nosso relacionamento é muito quente, a gente é muito amigo. A gente vai, vamos lá jantar um na casa do outro, vamos conversar. Chimarrão em si, né? Tomar um chimarrão, vamos fazer alguma coisa. Agora, cara, tu vai aqui em Santa Catarina, diz, cara, ninguém vai na casa de ninguém. E aí tu tem grana pra ir comer num restaurante todo dia. A comida perde aquele sabor. Sim. Tu vai numa churrascaria aqui, cara, tu conhece o dono da churrascaria, tu conhece os amigos que estão lá. Tu não vê o cara direto, mas cruzou com o cara, já rolou uma conversa. Lá não tem. Os caras parece que, se eles se conhecem, trabalham junto, quando vai pro restaurante parece que os caras não se conhecem, entendeu? Cruza, não se cumprimenta. É muito frio o relacionamento. E ele disse que foi uma das coisas que esse meu amigo me disse que machucou muito ele. Não usou essa palavra machucou, mas disse que ele sentiu muita falta a ponto de tomar a decisão de voltar. Sim. Tem uma série de questões de saudade, né? Seja familiar, seja da cultura que estava inserida, né? Seja a comida, né? Seja uma série de coisas. Só que daí, claro, que tu vai ter que saber o porquê que tu tá ali, né? O que te levou a ir ali, qual é o teu objetivo, o teu propósito, né? E dentro disso algumas coisas são mais fáceis, alguns países vão ser mais fáceis, alguns estados, outros nem tantos, né? Daí tem as suas singularidades aí de cada edifício, daí a gente colocar aqui todos, né? De um jeito só, né? E nessa questão de tu trabalhar com alguém à distância, muda muito ou é tranquilo e igual tu tá assim cara a cara? Como é que funciona? Como é que tu atende a pessoa? Cara, pra mim, tu sabe que funciona tanto quanto, sabe? Eu sei que tem bastante gente que tem esse preconceito, né? Até psicólogos mais antigos, principalmente, né? Dizem que não rola. Olha, na minha prática, às vezes pode até ser o inverso. Às vezes pode rolar mais do que presencialmente. Porque não é a questão se está aqui ou longe, ou tem uma tela. Não é essa a questão. É a questão se tem a transferência contra a transferência e se tem um vínculo. Essa é a questão, entende? Porque às vezes pode ser presencialmente. Isso. E eu, por exemplo, não gostei do paciente por algum motivo, porque me evoca alguma questão minha, que daí eu vou ter que olhar para minha análise. Ou ele também não foi com a minha cara por algum motivo. Nesse sentido, cara, indica outro profissional, porque não vai funcionar a terapia.
Uau. Né? Então a terapia ela tem muita questão do vínculo, muita questão da relação. Eu sempre digo, cara, eu acho que é importante tu ir, gostou, não gostou, não gostou, cara, conhece outra pessoa, né? Porque eu acho que é sobre relacionamentos. E tu vai ter que ter um relacionamento, eu acho que muito honesto ali contigo e com essa pessoa. E geralmente a terapia, a pessoa que tem esse preconceito, ele nem faz a terapia. E que é importante falar isso, né? Porque um profissional pode pensar assim, não deu certo essa, vamos tentar mais uma. E tu fica ali enrolando, daqui a pouco, e tu fez certo. Não, tem alguém que vai te tratar melhor. Uhum. Não, e às vezes tem pessoas que dizem assim, claro, tem a ver daí com as resistências, né? Ah, Júnior, eu já fui uma vez no psicólogo, não gostei, nunca mais fui. Isso. Tá, mas então assim, vamos falar sobre. Tu algum dia foi num cardiologista que tu não curtiu e daí tu nunca mais foi, né, também, né? Tu já foi num dentista, não gostou, automaticamente logo tu não foi, pensando Dentista na mesma é mais fácil. na mesma pensando na mesma linha, sabe? Não, eu procurei outro para mim gostar. É sobre isso? Na verdade, não tem a ver necessariamente com o profissional, porque, cara, a gente é humano, entende? A gente vai ter algumas pessoas mais afinidades, outras nem tanto, tá tudo bem. Só que a questão daí tem a ver com resistências, né? Tem a ver com outras coisas e não necessariamente o profissional em si, né? E para quem ainda tem um certo receio, ou até mesmo um preconceito, né, com a ideia de fazer a terapia, o que tu diria, assim, que realmente faz a diferença na vida de quem se permite esse processo? Cara, isso eu acho lindo demais, assim, a terapia. Eu realmente sou apaixonado pelo que eu faço, pela questão de que, como eu falei antes, muda tudo. Tudo, né? Pode mudar, por exemplo, gerações. Olha que interessantíssimo isso, de padrões de repetição às vezes que tem em algumas famílias, seja questão de traição, de segredos, enfim, de algumas negligências, né? De às vezes uma mulher, por exemplo, uma criança ali, uma menina, teve uns pais que o pai batia na filha, né? E lá na esposa, lá pelas tantas, inconscientemente, ela não trabalhou isso, ela nem se deu muita conta, ela entendeu que assim as relações, ela cresce, daqui a pouco ela está casando com um cara que vai bater nela. Entende? Não é porque ela quer, não é porque ela se envergonha, não é esses julgamentos sociais que tem. Cara, é o inconsciente. Por isso que a gente diz que enquanto o inconsciente tu não trazer à tona para a consciência, quem vai guiar a tua vida vai ser ele. Uns dizem, destino, outros dizem não sei o quê. Não. Cara, quem geralmente vai direcionar a tua vida vai ser teus traumas. Vai ser questões não resolvidas, que vai, não faz isso, não, peraí, não faz aquilo. Não, vai por esse caminho. E tu nem se dá conta disso. Tu só faz. Entende? E daí quando a gente consegue trazer a consciência disso, o porquê disso, de onde que vem e o que vai ser feito, muda tudo. E a partir dali, pode, através depois dos filhos dela, fazer tudo diferente. Porque ela conseguiu fazer essa dobra. Ela conseguiu fazer a resiliência. E a resiliência ela só pode ser feita, não é também como dizem muito no senso comum, que também é outra palavra interessantíssima que foi muito banalizada. Mas a resiliência ela tem muito a ver com a relação, de eu poder com o outro fazer essas dobras. Sozinho eu não sou capaz disso. Né? Eu preciso de uma relação com o outro para me elaborar e para me fazer essas dobras que podem mudar gerações. Então, é sobre isso. Uma vez uma pessoa mais de idade assim, disse, terapia, essas bobagens, né? Essa geração que é mimizenta, não sei o quê. Eu disse, pois é, mas deixa eu só te perguntar uma coisa, então. Na tua época não tinha suicídio, né? Daí ele assim... na verdade tinha... Claro que tinha. Né? Até porque o suicídio, o percentual é muito maior do que a gente tem nas pesquisas, porque às vezes é um acidente, um afogamento do nada, mas a pessoa sabia nadar, é um acidente que aconteceu do nada ali, às vezes pode ter sido um suicídio. Então assim, cara, eu acho que a saúde mental desde sempre, de algum jeito, ela é aclamada. Só que eu acho que a nossa geração está começando a escutar ela. Eu acho que ainda a gente tem que avançar muito. Sabe? E também já vi pessoas mais de religiões também muito preconceituosas, né? De dizer, isso é falta de Deus, isso é falta não sei o quê. Daí eu até brinco, né? Tá, mas então tu não vai em dentista, né? Tu não vai em clínico geral, porque, cara, tu é o alecrim dourado, né? Assim, que tudo que tu pede, Jesus fez na hora, né? Porque tu não tem problema algum, enfim.
Então, olha como é a questão. Jesus pode resolver, mas ele deixou pessoas também. Ele deixou a ciência. ciência. Né? Tudo Isso vem daí é dele. só ler, né? Só ler essas A palavra que diz isso. que tudo vem dele, né? Exato. E olha como lindo, né? De um criador deixar pessoas, eu acho, com esse dom, com esse chamado, a ponto de fazer isso. Cara, isso é um cuidado. Isso é verdade. Né? Então, assim, eu acho que a gente encarar que, cara, é só mais uma parte que a gente também tem que pensar, reavaliar e que pode mudar a geração. Ela é muito mais impactante, inclusive, do que a medicina em si. A gente está falando de outras coisas muito mais intensas e que vai afetar também no corpo. E nesse caso, assim, de traumas do passado. Ver se eu escutei uma vez e ver se tem sentido isso. Os traumas que eu vivo tem, com o passar do tempo, isso tem alguma intimidade com o meu propósito de vida? Tem. Uma vez eu escutei isso, que na maioria das vezes Deus permite justamente para um dia tu vencer aquilo e ajudar outras pessoas. Isso, e eu acho isso lindo, maravilhoso, porque assim, de algum jeito a pessoa teve, cara, uma pedra bruta ali, um negócio pesado, difícil, e de algum jeito ela transformou isso em ouro e transmite, sabe? Isso é resiliência. Né? Isso a pessoa conseguir fazer essa dobra e transformar. Porque tem a questão, por exemplo, do abuso. Tá? Uma pessoa que sofreu um abuso sexual na infância. Vai ter pessoas que vão seguir sendo abusadores. Tipo assim, fazer o inverso. Bom, eu fui abusado logo, agora eu vou trocar de papel. Inconsciente. Né? E tem aquelas que tiveram, só que, cara, eu vou fazer de tudo para não acontecer mais, entende? Eu vou, cara, trabalhar no ECA, no Conselho Tutelar, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar naquilo. Cara, e tem pessoas que fazem, assim, trabalhos lindos, assim, de uma potência sensacional, assim, sabe? E lá pelas tantas tu conhece a história dela, tu entende de onde que vem. O porquê Que vira tão propósito excelente, daí, né? exato, tão excelente aquele trabalho, com tanto empenho, sabe? Que a gente, cara, que uau! Assim, sabe? Ela entendeu isso e transformou, né? Transformou em ouro. Então, acho que isso quando a pessoa consegue fazer isso, é sensacional. Que legal. Júnior, cada caso é único, né? Mas existem ferramentas ou práticas que tu recomenda para quem quer iniciar uma jornada de autoconhecimento por conta própria? Por conta própria. Nós estamos falando da jornada de autoconhecimento. Alguém que precisa, talvez alguém que ele precisa fazer isso para depois entender a importância do teu trabalho, a importância da terapia na vida dele. Porque tem pessoa que está tão perdida que ela não sabe nem por onde começar. E quando ela olha para terapia não faz sentido. Mas quando ela começar a se conhecer, isso talvez vai mudar a vida dela. Tem alguma coisa, algum gatilho que tu daria de conselho para essa pessoa? Tu sabe que isso já aconteceu de pastores, de padres, de pessoas nesse sentido mais de conselheiros, às vezes um patrão, às vezes tem essas pessoas, às vezes até coach, tá? Às vezes eu também já recebi coach nesses, mas os éticos, assim, sabe? Que vão, cara, sei lá, até que eu pude, a partir de agora é contigo, né? Com vocês, assim, porque eu acho que também é de entender o que é o quê, né? Mas eu acho que entra, assim, essas pessoas, às vezes até artistas, às vezes que falam sobre a importância da terapia e de que eles, cara, faturam milhões e bilhões e os caras estão no auge e tem terapia. É difícil, na verdade, uma pessoa que chega nesse lugar sem terapia, sabe? Porque senão pode acontecer vários imprevistos aí. Tem um comediante que ele era do Pânico, agora acho que tá na Globo agora, acho que o Edu, esqueci o sobrenome dele, e ele falou que ele tem um terapeuta só para entender as terapias do outro terapeuta. O cara não tá funcionando, sim, um deles tá. Não, mas eu acho que tem, e às vezes até os filmes, né? Isso que eu ia te perguntar, tipo assim, existe tanta essa complexidade mesmo, assim, que nem o pessoal faz algumas brincadeiras, às vezes, que a terapia, às vezes, eu acho que é mais difícil, talvez, por conta de nós mesmos, né? É isso? Primeiro que a gente não é indicado ter 2 terapeutas, tá? Não, era só uma brincadeira. Foi uma brincadeira que ele fez, assim, Sim. ele é um comediante, né? Sim. Mas eu digo assim, o pessoal geralmente faz essas brincadeiras e tudo mais, porque às vezes, querendo ou não, tem algumas terapias, algumas pessoas que exigem um nível maior de
de entendimento, assim, para te conseguir evoluir, né? Sim, sim. É que daí entra, acho que as abordagens também, sabe? Tem cada abordagem que, enfim, que tipo vai ajudar mais em alguns quesitos. Por exemplo, cara, a questão do autismo. Já eu, da questão da psicanálise, eu já não entro, porque é uma coisa um pouco mais pragmática. Que daí entra, tipo, a TCC é melhor. A TCC ela é mais pragmática, ela é mais nesse sentido, sabe? Então vai ter algumas linhas e abordagens que é mais interessante. Por isso que tu também tem que saber a tua limitação e qual o teu lugar também dentro da psicologia, que é um universo gigantesco, sabe? Eu tenho, por exemplo, um primo, o Rodrigo, né? Que ele é psicólogo também, e ele faz avaliações de TDAH, né? Ele trabalha mais essa linha, mais TDAH, mais TCC, ele, e avaliações. Cara, e tem que ter. Tem que ter essas pessoas para trabalhar com outras pessoas e às vezes até em conjunto, sabe? Eu acredito muito na especialidade. Eu gosto de conversar com pessoas que são especialistas, né? Quando a pessoa chega para mim assim, cara, eu faço diversas coisas no mundo do marketing. Mas quando a pessoa chega para mim e pergunta, Juninho, o que tu faz? Cara, eu sou especialista em marketing de conteúdo. Eu desenvolvo narrativas para gerar resultados através do vídeo, tá? E tem pessoas que dizem, cara, eu sou 360, eu faço tudo. Aí tu vai olhar o trabalho dos caras, não tem resultado. Por quê? Porque faz tudo. Né? Então, o clínico geral, lá no posto de saúde, ele vai indicar um problema e te encaminhar para um especialista para resolver o problema. Então, ele pode saber a teoria de muita coisa, mas quem vai, de fato, resolver os problemas são pessoas que são especialistas. Então, eu gosto muito dessa linha que tu te apresenta já como especialista. Tu diz, cara, a minha área é essa, é isso. Respeita todos os pontos, isso é muito importante. E agora, para encerrar, tá indo pro final agora. Já? Passa rápido, né? Passa muito rápido. Ó. Na tua opinião, qual a importância da espiritualidade ou da conexão com algo maior no processo de cura e fortalecimento emocional? Você percebe isso como um ponto de apoio para muitos? Eu acho, na verdade, sensacional. Tá? Sensacional e sim muda tudo. Muda tudo. Claro que tem que ser uma coisa que vem da alma, entende? É diferente, por exemplo, vou na igreja, logo vai ser diferente. Não. Né? Eu acho que isso também é interessante para um tratamento. Por exemplo, eu tô mal, tô triste, recebi tal diagnóstico, enfim, mas eu tenho que ser positivo, eu tenho que não sei o quê, quase uma positividade tóxica, entende? Cara, não faz isso. Eu acho que assume a tristeza, que é muito melhor para tua saúde, e vamos trabalhar ela. Meio que é isso, sabe? Agora, se vem uma coisa lá da alma, um negócio muito que tu vê que intenso aquilo, faz toda a diferença e pode impactar no prognóstico ali. Né? Então, por exemplo, já tive casos bem próximos meus que 2 pessoas foram acometidas de um câncer, do mesmo câncer. Tá? Uma, ela era mais depressiva e a outra super espiritual, assim, de enxergar a doença como propósito, de falar sobre isso, e se vai ter cura ou não vai ter, não interessa, meio que é viver, é falar sobre o que ela acreditava, uma batida muito da alma, assim, sabe? Uma coisa muito forte. E essa pessoa que tinha depressão, e ela morreu bem no tempo estipulado ali pelos médicos, sabe? Porque a depressão, a questão de saúde mental, ela vai jogar a tua imunidade lá no garrão. E vindo 300 mil coisas, entende? Então, por isso a importância da saúde mental. Né? E eu tenho alguns especialistas que dizem, né? A saúde mental e a nutrição, a gente não entendeu ainda a seriedade e os impactos que elas têm. Ainda a gente está muito lento nesse sentido, sabe? E essa pessoa que tinha o mesmo câncer, ela também morreu pouco tempo. Cara, ela durou 5 vezes mais do que o tempo que era previsto. E a mesma doença. Daí, tipo assim, cara, o que aconteceu? É o modo de como tu encara, eu acho que também é a vida, entende? Como tu encara a doença, de como tu vê isso. Mas não uma visão, né, boba, só de dizer palavras. Não de ser muito teu, muito realmente de raízes, muito de vísceras. A questão entende? da fé, isso influencia? Totalmente, né? Sobre acreditar.
né, em algo assim, né, e fazer acontecer. E que agora há pouco tu falou sobre a depressão, né? Como é que eu sei que eu tenho eu tô com depressão, ou quais são os sintomas iniciais de alguém que vai ter depressão? Como é que funciona nesse caso? A depressão, ela é algo assim que de algum jeito a tua visão vai ficando mais cinza. A vida, ela vai perdendo o sabor, ela vai perdendo as cores, né? E isso acontece às vezes lentamente. Claro que ela é bem próxima de uma tristeza. A tristeza, ela é necessária, ela é vital para a vida, ela precisa, né? E até ler, até entender o que ela está me dizendo de algum jeito, da minha história, né, do que eu estou vivendo. Então a gente tem que parar e sentir as emoções e encarar elas e o que elas têm a dizer da minha história, né? E eu acho que a gente também, isso contemporâneo, a gente não sabe viver, né, um percentual de tristeza. A gente tem que estar feliz o tempo inteiro. Isso é uma questão. A gente não sabe lidar com a dor e nem com a tristeza. Então a tristeza, em uma certa medida, ela é vital, ela é necessária, ela é importante. A partir do momento que tem um prazo muito longo, uma intensidade muito longa, daí começa a ir mais para essa patologia, entende? Eu gosto de falar uma sigla, é a FIP, né? Não de carro. Tá? Uhum. Seria a frequência, tá? Intensidade e prejuízos. Isso vai me dizer se é algo da vida ou se é uma coisa que está tomando um rumo mais de patologia. Por aí que vai nos nortear. O que é o quê? O que é da vida e é comum. Por exemplo, teve uma questão do luto de uma pessoa muito importante. Né? Cara, eu fiquei muito triste, Júnior. Não sei o quê. Cara, que bom. Excelente. Tu tá vivendo luto. Né? Tu tem que bom, se ela era importante pra ti, tu tem que ficar mal mesmo. Tipo assim, sabe? Seria estranho tu tá feliz, uma pessoa que é importante pra ti. Que bom. Só que o luto também tem um tempo importante da pessoa viver e passar. Claro que se passar muito também daquele tempo, muita intensidade, muito prejuízo, daí tá virando patológico. Daí a gente vai ter que fazer alguns manejos aí, né? Eu já ouvi dizer que o luto, eles são 70 dias. Segundo, tá, assim, o nosso manual, né, que seria ali o DSM-5, que daí isso é bem universal da psiquiatria, né? A gente considera patológico a partir de 6 meses. Né, até 6 meses. E não que tu não vá chorar, sentir dor, né? Tipo, mas o luto é aquele profundo, aquela tristeza Exato. Profunda ali. Que pode até te paralisar. Né? Eu já ouvi falar sobre isso. Tu sempre menciona, né, que cuidar da saúde mental não é um luxo. É um cuidado essencial. Exato. Né? Então, deixa eu dar uma dica para você que está nos assistindo. Né? Se ficou aquela vontade de começar essa jornada aí, dê esse primeiro passo. Né? E lembra, viver com um propósito é um chamado diário. Então, que tal você começar hoje? Começa seguindo o perfil do nosso querido amigo psicólogo Júnior Ávila no Instagram. Tem muito conteúdo bacana, muito conteúdo relevantíssimo. Cara, eu costumo dizer que tem uma terapia de graça lá pra ti. É uma boa dica pra começar, não é, Júnior? Eu acho que sim. Tu sabe que eu tenho recebido muitos feedbacks muito legais, assim, sabe? De pessoas, cara, o fulano lá tá seguindo tu. Cara, tá mudando aí com algumas questões ali, né? Mas, cara, que legal, né? Até porque, claro... acho que até os conteúdos, seja o feed, seja os stories, eu também tenho sempre uma seleção. Como a gente é um pouco mais crítico, né? Tem toda uma seleção do porquê tá ali. Né? Então, se faz sentido, se passa por um filtro aí, né? Então, e se a pessoa sentir... Eu acho que sentir que faz sentido para ela, né? Entender ali. E também eu tento trazer de uma forma um pouco mais lúdica, que o Júnior me ajuda até porque... E a André também me diz, cara... Tu fala de um jeito muito legal, só que assim ninguém entende quase, né? Então eu tive que fazer todo um processo de palestras. Uma vez eu dei uma palestra e eu lembro que uma das pessoas que mais me acompanham, né, me conhece o vocabulário. Só que daí tem uma esposa dele, desse meu amigo, que ele disse assim, cara, achei o máximo também, muito top tua palestra, mas assim... Eu não entendi nada. Cara, eu acho máximo essas pessoas, assim, sabe? E daí eu fiquei pensando, cara, é verdade. E teve uma outra vez que a gente ia dar uma palestra sobre... Era alguma coisa no CRAS lá de Araricá, era uma conferência. E nós tínhamos que dar algumas palavras. Só que, cara, era para população que não tem nem ensino fundamental, às vezes.
sabe? E eu lembro que a gente foi ensaiar para ver as falas dos outros. Cara, vamos ter que refazer tudo. A gente está falando para nós, a gente está falando de uma linguagem técnica. Eu acho que democratizar o conhecimento é um dos pilares importantíssimos de qualquer profissional, entende? Porque assim, isso eu criticava também lá na faculdade, porque assim, a gente faz ciência quase que para sustentar um ego. Tipo, a gente está fazendo para nós mesmos, entende? Cara, mas daí que relevância tem socialmente falando? Né? E as pessoas que não têm condições, como que chega essa informação lá? E como que a gente consegue deixar uma linguagem mais clara, né? Para que entenda que é complexo, mas ao mesmo tempo dá para trazer um pouco mais simples. É difícil, mas eu acho que tem pessoas que nos ajudam. E agora né? tu falou a palavra, né? Simples. Quando tu vai, é uma coisa que eu aprendi essa semana. Quando tu vai falar num público, tu precisa ler o ambiente. Exato. Tu precisa saber com quem tu está falando. E quando, por exemplo, tem muita gente, o ideal é tu falar como se fosse uma criança de 8 anos que estivesse ali escutando. Exato. Uma coisa simples, e tu falou a palavra agora, simples. Exato, até porque às vezes eu vejo profissionais dizendo assim, até eu fiz um story sobre isso, né? De que alguns dizem assim, cara, mas é óbvio que tem que ser feito tal coisa. Não, peraí. Para mim essa palavra nem precisava existir. Né? Porque as coisas não são óbvias. Talvez uma coisa óbvia para mim, segundo a minha história, segundo a minha expertise, segundo meu caminhão de bagagem, é diferente de uma outra pessoa. Então, e isso dificulta muito, inclusive, a comunicação. Lacan vai dizer, né, que eu sei o que eu disse, eu não sei o que tu escutou. Né? Então, porque tem a ver com significados, isso tem a ver com o histórico que eu tenho de cada palavra. Então, por isso eu acho que quando tem uma comunicação eficaz, ela tem que ser clara. Né? O mais detalhes possíveis, claro, também tem um limite, né? Não pode ser tão detalhado também, mas eu acho que escolher, né, para ficar um pouco mais simples e algo eu acho mais que entendível. A comunicação ela precisa ser assertiva. Exato. Eu sempre digo, comunicação assertiva é a alma de tudo. Por quê? O que é comunicação? Comunicação é quando eu falo e as pessoas entendem o que eu estou dizendo. Então, se ninguém está entendendo o que eu estou dizendo, eu não estou comunicando, estou apenas falando. Exato. E aqui entra tudo aquilo que a gente falou, né? Do autoconhecimento, saber quem tu é. Isso influencia tudo, né? No relacionamento, no trabalho. Como é importante essa comunicação. Saber se relacionar, eu acho que diria assim, porque hoje no mercado está cheio de técnicos, de pessoas, expertise em várias áreas, só que não sabem socializar. Não sabem se relacionar, não sabem ser assertivos. Ou se anulam, ou são agressivos, ou guardam, explodem. Não, peraí, tem como a gente galgar um outro caminho. Claro que pode ser longo, dependendo do caso, mas tipo assim, de tu se conhecer, como que tu entendeu o que é relação, como que tu entendeu o que é o amor, uma série de questões, entende? Para galgar esse lugar, que é possível ser quem tu é e ao mesmo tempo também se relacionar muito bem. É possível. Amém. Amém. Júnior, muitíssimo obrigado pela tua parceria, por aceitar o nosso convite, né, de estar aqui. Né? A gente ficou muito feliz, foi um papo muito leve, muito bacana, que eu acho que se deixar nós vamos até... No caso, a gente pode trazer uma parte 2, né, e vir trazer questões importantes. Teremos. Cara, eu tô muito louco, isso vai ser breve, tá? Não vai ser tão breve quanto a gente quer, quanto a gente gostaria. Mas eu tô muito doido, assim, pra fazer um episódio com o Júnior e a Merison. Uau! Eu falei, cara, a gente precisa montar essa mesa, montar um café aqui e botar uns microfones pra falar, porque eu acho que, cara, vai ser muito legal. Porque, assim, a Merison, ela tem uma experiência um pouco diferente da tua. Mas no final, acho que os propósitos, eles se encontram lá na frente. Então, cara, eu acho que seria um episódio muito bacana. E, inclusive, se você quer ver esse episódio, eu já vou convidar você pra deixar nos comentários aí pra gente, né? O que você perguntaria pra Merison e pro Júnior Ávila. Esse pessoal aí. Ele pode até abrir uma caixinha também de perguntas. Abre umas caixinhas de perguntas. Vamos organizar esse evento. Que vai ser um evento, hein? Pá. Nossa, que chique. Cara, a Merison, ela é dona de um marco aqui no podcast. Ela foi a nossa primeira entrevistada do Produtivamente. E o corte da Merison, um deles, tá, alcançou a marca já de 4,5 milhões de visualizações no Instagram.
Tá? E um vídeo, né? Teve vídeo. outro que e teve aí tem 1 um milhão, outro que tá quase 1 milhão isso já. numa rede social. Isso só e numa na rede outra social. rede social também deu 1 milhão e pouco. Nossa. Então, cara, porque a Madison, ela tem uma conexão muito grande, assim, de uma forma muito simples, assim, no falar. E, cara, eu tô te falando assim, não é propaganda mesmo, mas a Madison e tu na mesa vai ser incrível. Bah, vai ser... Ó, chega a me arrepiar agora, só de pensar. Gente... E não é o frio, hein? Já deixa seu comentário, compartilhe esse conteúdo e siga a gente no Instagram para mais reflexões como essa, né? Por que não? Olha aí, a Nath já botou na câmera aqui. Para seguir o nosso podcast no Instagram, podcast produtivamente, @podcast produtivamente. Meu perfil lá no Instagram é Senhor SR, né? SR, Júnior Ribeiro. Igor Rig. Vou botar senhor lá também. Eu também acho que eu vou botar senhor, né? Gostei. Senhor psicólogo Júnior. Vocês gostam? Muito chique, muito Meus chique. discípulos. Igor Rig, tá? Se lê como se escreve, tá? R-I, tá? G-H-I, tá? Igor Rig. E @produtora Designe. E assim, nós encerramos mais um episódio do podcast Produtivamente. E como sempre, lembre-se, viver com propósito não é uma opção, é uma necessidade. Se você quer mudar, agir e transformar, comece agora. O poder de fazer diferente, de ser diferente, está nas tuas mãos. Deixe para trás o que te limita e avance com a mente afiada, com coragem e fé. Esse é o espírito do Produtivamente. Até o próximo episódio. E lembre-se, a vida te dá uma chance todos os dias. Então, aproveite ao máximo e vá com tudo. Obrigado, Nath. Já sabe, né? Tchau.